Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série, nós estamos falando sobre saúde mental. Nós estamos aprendendo aqui como a Bíblia nos oferece ferramentas para poder estar vencendo muitas lutas, muitas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, como depressão, ansiedade, medo, né? E no vídeo específico de hoje nós vamos tratar sobre o descanso. Então o tema está aqui, ó, a importância do descanso e do sono para a saúde mental. O texto base está lá em Êxodo 20, versículo 8 ao versículo 11. Tá? Nós vamos estar tratando desse tema. Não deixe de estar se inscrevendo no canal para poder estar nos ajudando, dando like no vídeo e também compartilhando com pessoas que você sabe que vão se interessar ou que precisam ouvir esse tipo de assunto que você sabe que vai ser bênção para a vida dela, tá? Bom, então vamos lá. A importância do descanso e do sono na saúde mental. Esse texto aqui, eu vou ler ele na íntegra com você, porque esse texto ele vai estar falando algo muito interessante sobre o sono ou sobre o descanso. Êxodo 20, abre comigo aí, versículo 8 ao 11, olha como é que está aqui, ó. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Teu Deus não fará nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas o mar e tudo que neles há. E o sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Tá? Então aqui você está vendo que Deus está falando sobre descanso. Um adendo aqui antes da gente entrar no assunto. Eu não vou estar falando aqui do sábado, no sentido de guardar o sábado, como fazem, por exemplo, os adventistas, como fazem os judeus, né? Que dizem que o sábado tem que guardar e que não se guarda o domingo e sim o sábado. Não, o foco aqui não é isso. O foco aqui é tratar do descanso, tá? Aqui nós vamos tratar do descanso à luz da palavra de Deus, certinho? Então vamos lá. Vivemos numa cultura que glorifica o cansaço. Ser ocupado virou sinal de sucesso. Muitos acreditam que descansar é perda de tempo ou falta de produtividade. No entanto, a Bíblia, desde o início, ensina que o descanso não é apenas necessário, mas o descanso é sagrado. Hoje nós vamos refletir, então, sobre o mandamento do sábado à luz da saúde mental. Lembra que eu falei, hein? Vamos falar da guarda do sábado. E como o descanso e o sono são ferramentas espirituais e terapêuticas que Deus nos deu. Então vamos falar sobre o descanso, vamos aprender por que o descanso é importante e vamos entender que descansar não é sinal de preguiça, não é sinal de que você não quer conquistar as coisas, mas pelo contrário, é sinal que você realmente quer conquistar e quer ter uma vida melhor no futuro, tá bom? Então, o primeiro que nós vamos tratar aqui é que o descanso, ele é um mandamento, ele não é uma sugestão, né? Então, tem coisas na Bíblia, por exemplo, são conselhos. Tem coisas que são doutrinas, certo? Então, eu vou dar um exemplo para você. Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele é um livro de conselhos. Instrui teu filho no caminho que deve andar e crescendo não se desviar. Aquilo é um conselho. Se você seguir, você vai ter resultado. Agora, a doutrina é um mandamento. É aquilo que você tem que fazer. Então, o descanso, ele entra aí como um mandamento que muitas vezes ele é ignorado por muitas pessoas. Então, aqui em Êxodo, nós lemos assim, ó, lembra-te do dia do sábado para santificar.
6 dias trabalharás, fará a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Não fará obra nenhuma. Então, o descanso semanal é um dos 10 mandamentos. E aí você diz assim, não, mas nós não guardamos os 10 mandamentos. Bom, e aí talvez a gente tenha que repensar algumas coisas. Por quê? Porque hoje nós não observamos, guarda isso, hein? Nós não observamos os 10 mandamentos da forma como os judeus observavam. Mas, por sermos cristãos, automaticamente nós cumprimos os 10 mandamentos. Ou nós devemos buscar cumprir os 10 mandamentos. Entendeu? Então, por exemplo, por eu ser um cristão, eu não vou observar aqueles mandamentos, as 612 leis, né, e ter que seguir aqui na prática, porque se eu errar nenhuma daquelas ali, eu vou ir para o inferno. Né? Não é assim. Porém, se eu sou um cristão, automaticamente, aquelas ordenanças dos 10 mandamentos, eu vou cumpri-las sem ser necessário seguir como o judeu segue. Por quê? Quais são as orientações dos 10 mandamentos? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Todo cristão deve fazê-lo, né? Vamos pegar ele aqui, Êxodo 20, para você poder entender bem isso daqui. Isso aqui tem que ser bem entendido para a gente falar sobre descanso. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Como cristão, você não vai ter outros deuses diante do Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma que é em cima do céu, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Qual cristão que não vai cumprir isso aqui? Não te encurvarás a elas, nem servirás, tal. O 8. Cadê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, versículo 7. Lembra-te do dia de sábado, foi o que nós estamos tratando. Aí veio o 12. Honra teu pai e tua mãe. Né? O 13. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Percebe que, como cristão, não tem nenhum absurdo aqui que você não vai cometer. Inclusive, é ético um cristão guardar isso aqui. Só que, às vezes, quando eu paro para analisar aqui, o que acontece aqui? Eu analiso os 9 mandamentos. Porque quando chega no mandamento do sábado, eu digo assim, não, mas isso aqui está falando de guardar o sábado. E hoje nós guardamos o domingo. Então não precisa, eu posso ignorar isso daqui. Não, senhor. Você tem que aprender a analisar a Bíblia dentro do seu contexto. E o que o contexto disse aqui? Vamos lá. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará obra nenhuma. Ou seja, você vai descansar. O cerne aqui é esse. No sábado você vai descansar. O sábado você vai parar. Esse é o cerne da questão. Então, o descanso semanal, ele é um dos 10 mandamentos. Deus não criou o ser humano para trabalhar sem parar. A ideia de parar, do hebraico Shabá, está ligada a interromper o ciclo da rotina para confiar em Deus. Porque nem sempre eu vou conseguir fazer tudo mesmo sem parar. Nem sempre a resolução dos problemas está 100% na minha mão. E às vezes eu tenho a impressão de que se eu tenho um objetivo financeiro, então o máximo que eu conseguir trabalhar, eu vou realizar aquele objetivo para lá na frente eu ter uma vida confortável. Mas será que a gente tem? Porque às vezes você não descansa, você não respeita o seu corpo, né?
Então você trabalha aqui, trabalha lá, trabalha cá, o tempo de descansar você está trabalhando, eu preciso conseguir dinheiro, eu preciso realizar meus objetivos. E aí o resultado é que quando você já está mais velho, você agora queria desfrutar daquilo que você planejou no início da sua vida adulta, você agora não pode mais desfrutar. Por quê? Porque você está doente, a sua saúde está debilitada, você muitas vezes está numa cadeira de rodas, você às vezes está numa cama, né? Você às vezes não tem saúde para poder comer aquilo que você queria, você às vezes não tem saúde para poder correr, jogar uma bola, fazer um esporte mais. Exatamente por quê? Porque no seu tempo de trabalho você não deu descanso. Todas as coisas, Deus nos deixou o exemplo que elas precisam ser renovadas. Se você, eu tenho essa Bíblia aqui, olha, muito boa, a Bíblia de Estudo Antônio Gilberto, né? Muito boa essa Bíblia aqui. Mas se você analisa ela aqui, ó, mesmo eu cuidando muito bem dela, ela está sofrendo desgastes. Então aquele dourado, como esse dourado aqui da Thomas Nelson, ó, tá vendo esse dourado aqui? A Bíblia Antônio Gilberto, ela também tinha esse dourado. Inclusive aqui você vê um restinho dele. Ela também tinha esse dourado. Mas com o tempo, o que aconteceu? Perdeu. Ou seja, houve uma ação do tempo aqui. Se eu não cuidasse dela, não mantivesse ela cuidada, o que poderia ter acontecido? Ela poderia estar rasgada, ela poderia estar deteriorada, poderia estar molhada, poderia estar amassada, né? Então, se eu quero cuidar, que ela fique mais tempo comigo, o que eu tenho que fazer? Cuidar dela. Por isso que eu mantenho ela bem conservada, eu tenho as cases de guardar, eu tenho as capinhas para poder guardar ela, passo um pano de vez em quando. Por quê? Porque eu preciso cuidar. A mesma forma é o nosso corpo. O nosso corpo ele precisa ser cuidado, precisa de ter uma manutenção. E uma dessas é o descanso. Tá certo? É o descanso. Então, ignorar o descanso é desobedecer um princípio espiritual e biológico dado por Deus. Bom, outro ponto que nós vamos entender aqui nesse versículo é que o próprio Deus descansou. Então tá aqui, ó, Deus descansou não porque ele se cansou, mas para nos ensinar. Então, Êxodo 20, 11, que é o último que nós lemos, né? Tá assim, ó, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e termina assim, e ao 7º dia ele o quê? Descansou. Ele descansou. Então, eu aprendo aqui que Deus, ele não cansou, mas ele parou ali para poder me deixar um exemplo, porque a palavra diz que Deus não cansa. A palavra diz que Deus, ele não se cansa, ele não se fadiga. Então, qual que é a explicação que eu tenho? É porque ele quis nos deixar um exemplo. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, também fazia isso. Ele tinha umas atitudes para deixar como exemplo para nós fazermos, né? Paulo, ele escreve assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu imito a Cristo, eu procuro fazer como ele fez, viver como ele viveu. Então, da mesma forma, Deus o Pai, ele já começa a Bíblia nos mostrando, nos ensinando, dando exemplo. Ó, você vai trabalhar, você vai conquistar, mas você tem que parar, tem que recarregar sua bateria, tá? Você tem que recarregar. Isso é vital para você ter uma vida em abundância, uma vida boa aqui. Então, como eu disse aqui, ó, Deus não se cansa, Isaías 40, 28. Mas descansou como um modelo para nós. Ao descansar, Deus nos ensina o quê? A respeitar os limites do corpo e da alma, tá? Então, eu aprendo que descansar é o quê? É respeitar o meu corpo, respeitar os meus limites, sabendo que eu sou o templo do Espírito Santo. Se você pega um carro e você força o motor mais do que devia, você vai ter um maior desempenho por um tempo, mas daqui a pouquinho você perde ele. Se alguém entende de computador,
É, você pega, às vezes, uma placa de computador e aquela placa você consegue deixar ela mais potente do que ela já é, né? Você faz um processo ali que você aumenta a velocidade dela ou a potência dela. Isso é um processo que as pessoas fazem para poder aproveitar o maior desempenho de uma placa de vídeo. Porém, todo mundo sabe que isso diminui o quê? A vida útil daquela placa. Porque ela não foi feita para trabalhar naquela potência toda. E dependendo de como fizer o trabalho, você já perde a sua placa de vídeo na hora mesmo. A mesma coisa somos nós. Nós temos nosso limite. Se você força, isso um dia vai dar ruim para você, tá? Isso um dia vai dar ruim. Ah, mas eu não tenho tempo. Será que não tem? Né? Quantos exemplos eu já vi de pessoas que falavam que não corriam pela manhã, não faziam exercício porque não tinha tempo. Até o dia de ir no médico, o médico falou assim, você está com problema no coração, você está morrendo. Se você não parar 1 hora por dia poder fazer exercício físico, você vai morrer. A pessoa acha tempo na hora. O tempo que não tinha apareceu. Tá? Então, o descanso, ele é um ato de fé também. Aqui, ó. Confiar que o mundo continua mesmo quando você para. Isso aqui também é muito interessante porque descansar também é um ato de fé. É um ato de mostrar, Senhor, a vida ainda não está da forma que eu queria. Mas eu vou parar porque eu sei que o Senhor vai continuar abençoando a minha vida. Você vai onde pode e dali para lá Deus continua te abençoando. Né? Bom, agora vamos falar do sono. Por que é interessante falar também do sono? Pelo seguinte, porque às vezes quando eu falo em descansar, muitas pessoas pensam que descansar é descansar do trabalho, do ofício, da labuta. Então, se eu estou num momento de que me dá prazer, e muitas pessoas pensam que isso já é um descanso. Né? Se eu estou me relaxando, estou tendo prazer, eu estou gostando do que eu estou fazendo, automaticamente eu estou descansando. Então, o que acontece? O jovem, por exemplo, eu falo porque eu já fiz a minha juventude, né? Fiz muito isso. Você trabalha o dia inteiro, levanta 6 horas da manhã, trabalha na empresa, chega às vezes 5 e meia da tarde em casa. E aí o que o jovem faz? Pega o computador, liga ou liga o videogame, no meu caso ligava o computador, e vai jogar. E fica às vezes até 3, 4 horas da manhã jogando. Ah, eu estou me divertindo. E aí, da hora de trabalhar, a pessoa não dormiu. Então perceba, eu não estava trabalhando, eu estava fazendo algo que me dava prazer, mas mesmo assim o meu corpo não descansou como deveria. Por quê? Porque eu não dormi. Então o sono, ele é fundamental para o descanso do meu corpo. Então eu tenho que entender que, Deus nos criou com a necessidade do sono. O Salmo 27 fala isso. É inútil trabalhar demais. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Ou seja, Deus nos deu o sono. E o próprio Deus fala assim, ele nos abençoa quando nós estamos dormindo. E olha que interessante isso aqui. Estudos modernos confirmam que a privação do sono, o que ela pode causar? Problemas, pode afetar suas emoções, né? Aumenta a ansiedade e a irritabilidade, pode afetar sua concentração, pode afetar sua tomada de decisões e pode afetar suas relações interpessoais. Então, muitas vezes, você está tendo problemas no seu local de trabalho, você está tendo problemas em tomar decisões importantes, você está tendo problemas de foco, tá? Você está recebendo muitas reclamações por relacionar com as pessoas, por ser grosseiro e quer às vezes gastar dinheiro com tanta coisa, enquanto que o problema está aqui, sono. Olha que interessante, sono.
Então, distúrbios do sono estão associados à depressão, burnout e crise de ansiedade. Você tem respeitado seus horários de sono? Fica aqui uma pergunta para nós, né? Você tem estabelecido uma rotina saudável? Dormir é uma forma de glorificar a Deus com o nosso corpo que Ele nos deu. Então, para a gente fechar aqui, nós podemos dizer o seguinte, ó, descansar não é preguiça, então é uma obediência, tá? Dormir não é luxo, é sabedoria. E desligar-se do trabalho desligar-se do trabalho, da ansiedade, das preocupações, é um gesto de fé. Então, aqui, ó, pratique o descanso como um estilo de vida saudável e espiritual. Não viva como se o mundo dependesse apenas de você. Viva como quem confia em Deus, que trabalha mesmo enquanto você está dormindo, tá? E aí, você já sabia dessas coisas? Você tinha noção do que a Bíblia falava sobre o descanso? Então, espero que você esteja vivendo isso. Agora, se você não está conseguindo descansar, não consegue dormir, tenta colocar isso em prática e você vai ver como a sua vida vai melhorar demais, tá bom? Deus te abençoe. E lembrando o nosso curso básico em teologia, o link na descrição, de repente ele pode ser interessante para você. Deus te abençoe. Fique com Deus até o nosso próximo encontro.